Quero compartilhar um texto hoje com você que está aqui, com você que está na internet. Está localizado no Evangelho de Lucas. Se você quiser abrir na sua versão, talvez, não sei se vai ser passado aí na tela. Lucas capítulo 19, os versos de 1 a 10. Lucas capítulo 19, versos de 1 a 10. É uma história bem conhecida de muitos, né? Eu sempre ouvi essa história, desde quando era pequeno eu ia na escola dominical. E eu gostava de ver no flanelógrafo, olha, até lembrei o nome daquele negócio. A história desse personagem, eu ficava assim, imaginando, puxa, como é que será que foi isso? E é tão gostoso, né, na nossa mente de criança, poder imaginar as coisas. Mas se você já abriu a sua Bíblia, você que está em casa também já abriu a palavra de Deus, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Feche os seus olhos só um instante, Pai querido. Aqui foi proferida a Tua palavra, e nós queremos que a Tua palavra possa fazer diferença na nossa mente, o nosso coração. Nós levamos cativos agora ao Senhor, a nossa inteligência, a nossa sabedoria, os nossos hábitos, os nossos costumes, e damos liberdade ao Senhor para agir aqui nesta noite, trazendo algo que venha da Tua parte para o nosso coração. É assim que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Você provavelmente, quando acordou nessa manhã, você tinha uma ideia de como seria a sua agenda. E nós temos uma ideia: nós vamos fazer isso, nós vamos levantar, nós vamos escovar os dentes, tomar café, vamos fazer isso, vou para uma reunião no Zoom, eu vou para uma reunião presencial, tenho que ir para o trabalho, e a gente imagina o que tem para fazer, e nós podemos acordar sadios, mas podemos terminar o dia enfermos, não é verdade? Nos levantamos às vezes bem animados, mas no final do dia nós podemos estar tristes e abatidos. Nós acordamos empregados e no final do dia podemos dormir desempregados. Mas o inverso disso também é possível. Só que em todas essas situações, o que nós temos? Nós temos algo de inusitado, algo desconhecido, algo que surge no dia da gente, muda o nosso dia, muda a nossa história, muda os nossos sentimentos, muda nossa visão, às vezes até os nossos valores. Eu sou do século passado, né? Quem é do século passado aqui? Não precisa levantar a mão, não, tá, fica tranquilo. No século passado tinha uma música que dizia, a letra dizia assim: como será o amanhã? Responda quem puder, o que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Como será? E como nós tomamos, o Robson mesmo falou aqui agora, né? Nós tomamos muitas decisões diariamente. Eu vou botar uma calça azul, uma camiseta branca, eu vou botar esse tênis, esse sapato, eu vou comer pão com queijo, eu vou comer pão de queijo, eu vou tomar café puro, vou tomar café... A gente tem algumas coisas que a gente faz, e aí nós temos aquela impressão errônea
de que nós temos o controle das nossas vidas, porque nós temos que tomar muitas decisões pequenas. Mas a grande verdade é que nós, como o Robson falou aqui agora, nós dependemos de Deus. Sabe qual é a prova real disso? Que um vírus invisível, tão pequeno, já levou tanta gente embora. Um vírus tão pequeno mudou os nossos hábitos, agora nós andamos de máscara, nós usamos álcool gel, nós temos um cuidado para nos reunir, para sair. A nossa vida mudou. E não foi só do curitibano, não. Em todos os países estamos combatendo algo tão pequenininho, que parece ser tão insignificante, mas tão mortal, que traz um estrago danado. E quando você passa por um contágio do Covid, você vê como você depende de Deus. Nós dependemos de Deus, creiamos nele ou não. Nós dependemos de Deus. E no texto que nós acabamos de ler, nós vemos um momento da vida de um homem chamado Zaqueu, um dia especial quando esse homem acordou como um desprezado, odiado pelo seu povo. Eu já vou explicar essa história. Mas ele terminou o dia honrado e sendo considerado pelo Filho de Deus, por Jesus Cristo, que foi na casa dele, como um verdadeiro filho de Abraão e como um anfitrião da graça. Você quer ser anfitrião da graça? O que é graça? Graça é favor imerecido. Só Jesus, nós somos salvos pela graça. Você gostaria de ser anfitrião da graça? Você já imaginou um delivery da graça, a graça chegando até a sua casa? Pois isso pode acontecer hoje, meu irmão. Mas para a gente entender tudo isso, vamos tentar explicar quem era Zaqueu. Nós não temos dados assim acessórios de quem ele era filho, onde que ele nasceu, como foi a sua vida, mas o texto nos diz algumas coisas, que ele era de baixa estatura, um detalhe físico importante, porque para o judeu qualquer deficiência era maldição. Agora você já imagine você ser de baixa estatura, ô pintor de rodapé, ó o bullying. Quem já sofreu bullying aqui, né? Eu sofri bullying na escola por qualquer coisa. Polaco da nhanha, polaco azedo, eu via de tudo. Mas quem é de pequena altura, estatura, ou quem é com estatura muito elevada, sofre bullying, não sofre? E esse homem, provavelmente, ele devia ter uma autoestima baixa, tão baixa, quem sabe, quanto o seu tamanho, a sua estatura. Mas ele tinha uma carreira proeminente aos romanos. Ele tinha uma carreira sólida, financeiramente, aos olhos dos romanos, porque aos olhos dos judeus, o seu povo, ele era odiado. Ele era um cara assim, terrível. Ele era chefe dos publicanos. E o que era um publicano? O Odo Publicanorum. O Odo Publicanorum era responsável por arrendar em leilões promovidos pelo governo romano os direitos de arrecadação de uma região. Então, províncias, regiões. Então, o que Zaqueu espertão fez? Ele foi lá para o governo romano, comprou os direitos de explorar os impostos sobre aquela província de Jericó, a cidade de Jericó. E isso era feito com denários romanos, que era a moeda corrente na época para pagamento de impostos. E esses valores tinham que ser repassados, obviamente, a parte que era devida a Roma, era repassado a Roma, e ele então fazia parte do sistema financeiro, não, fiscal. Ele fazia parte do sistema fiscal de Roma. Mas qual é o problema em você ser um arrecadador de impostos? É que ele era arrecadador de impostos de Roma. E o povo judeu era oprimido pelos romanos. Então eles tinham a gana dos romanos. Era aquela coisa, a nossa religião não permite que a gente se misture com pessoas impuras. E esses impostos, meus queridos, era uma coisa estupenda. Eu fui estudar isso. E os impostos vinham de coletas, de arrecadação, como
tarifas de importação e exportação, tarifas rodoviárias, pedágios de pontes, portos, olha só. E aquela região ali era muito próspera. E ele era o chefe dos publicanos, então ele tinha uma fama muito ruim de que ele praticava extorsões, de que ele cobrava acima do que precisava, que às vezes eles eram muito avarentos e egoístas, muito duros, e se o judeu não queria pagar os impostos, ele chamava um soldado romano e dizia, olha, pode prender, pode confiscar. Então pense que situação, você é bem de vida, você tem uma estrutura financeira sólida, você faz parte do esquema opressor, mas o seu povo te detesta, o seu povo te odeia. Você não é bem visto na rua. Desde a antiguidade as pessoas não gostam de pagar impostos, não é verdade? E isso sempre gera preconceito com quem arrecada, né? A gente tem você não tem uma bronca às vezes com o leão, né? Puxa, tem que declarar, vou ter que pagar, é descontado na fonte, e você fica vendo o que você pode deduzir, o que é a coisa certa a ser feita, e você vai ter que morrer com IPVA, com IPTU. A gente conhece bem isso, a gente paga pedágio, não é verdade? É complicado, né? E a gente não gosta muito dessa figura de quem arrecada. Agora, ser um cobrador de impostos dos romanos era o fim da picada, porque por questões religiosas. Um publicano, ele tinha contato com muita gente todos os dias, e tinha contato com estrangeiros também. Por isso ele cerimonialmente era considerado impuro. E os rabinos ensinavam os seus alunos, os meninos, que deveriam evitar a qualquer custo sentar à mesa com um publicano, ou manter qualquer tipo de contato social. E sabe o que é o mais irônico de tudo? Eu fui pesquisar o que significava o nome Zaqueu, algo tipo o justo. Que ironia, não? O justo. Ele morava e trabalhava no distrito de Jericó. Essa cidade de Jericó era a convergência de várias rotas comerciais importantes da região. E segundo o historiador Flávio Joséfo, aquela região também possui um importante polo, presta atenção, de produção de palmeiras e bosques de bálsamo, dos quais se produzia um unguento muito desejado na época. Aquele lugar era simplesmente uma das 3 áreas mais importantes coletoras de impostos da Palestina. E o nosso personagem era o chefe da arrecadação. Uau! Zaqueu, ao acordar, ele tinha certeza que no seu dia cobraria muitos impostos de muitas pessoas, mas não tinha certeza como o dia terminaria. Ele tinha uma certeza que ao andar pela rua, ele seria cuspido, odiado. As pessoas não queriam contato com ele, ele tinha que passar pela rua se escondendo, evitando. Você já pensou viver desse jeito? É ruim, né? Correndo, se escondendo. Agora, eu queria fazer uma pergunta, e essa pergunta é para mim também. Como que nós acordamos nessa manhã? Como é que nós estávamos até chegar aqui à casa do Senhor? Como é que você chegou até aqui? Como nós chegamos até aqui? Escutando notícias ruins, escutando coisas difíceis, às vezes coisas muito boas, mas cada um de nós tem uma história até esse momento que você está ouvindo essa palavra. E a pergunta que eu faço vai um pouquinho mais além. Como nós somos reconhecidos pela nossa família, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, como nós somos reconhecidos lá no nosso trabalho, como somos reconhecidos pelos nossos vizinhos, como nós somos reconhecidos dentro da igreja e pela sociedade em geral, como estamos vivendo, nós somos respeitados, odiados. Os nossos negócios, a nossa maneira de ganhar a vida é uma coisa honrada, é honesta. Como que nós estamos espiritualmente, socialmente, fisicamente? Como nós não sabemos de que modo nós vamos terminar esse dia,
Seria uma boa surpresa viver hoje aqui um fato inusitado, um encontro radical com um novo modo de vida. Já pensou? De romper com o passado, de romper com o bullying, de romper com aquele estereótipo que as pessoas têm a nosso respeito. Ah, mas ele é assim. Ah, mas ele é desse jeito. Romper com a má fama ou com a boa fama, romper com princípios, vínculos, e talvez seja para isso que você veio aqui hoje, talvez seja por isso que você está nos assistindo aí pela internet. Sabe o legal da história de Zaqueu? Que Jesus foi a surpresa no dia de Zaqueu. Zaqueu, ao saber que um grande rabino, mestre, passaria na sua cidade, ele inventou uma estratégia bem simples, porque ele era baixinho, então ele ficava geralmente abaixo da linha dos ombros e da cabeça dos seus conterrâneos, então ele não conseguia ver o que estava acontecendo. E por ser publicano, então havia um afastamento, não queriam que ele entrasse no caminho para ver alguém. Então ele falou: puxa, vou dar um jeito, vou arrumar uma estratégia, vou subir num sicômoro. O sicômoro é uma figueira brava, é uma árvore fácil de subir, geralmente plantada à beira dos caminhos, e ali ele estaria em posição estratégica para não perder nenhum acontecimento. Mas a vida é cheia de surpresas. E o dia de Zaqueu estava para mudar. Jesus chega embaixo da árvore, olhando para ele, e disse: Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar em sua casa hoje. Em outra tradução, talvez na sua, você vai ver: hoje me convém pousar em sua casa. Já pensou? Jesus falando para você hoje aqui: hoje me convém entrar na sua casa, entrar na sua vida. Hoje me convém conhecer e ir mais a fundo com você, ter um relacionamento mais íntimo com você. É isso que Jesus está falando aqui para você essa noite. Agora, que absurdo, né? Como pode ser isso? Um rabino famoso ser hóspede de um ladrão, de um corrupto, de alguém que pratica extorsão. A murmuração dos moradores da cidade era geral, um verdadeiro espanto. Isso fugia das regras religiosas, isso era contradizente ao julgamento popular sobre quem era Zaqueu. E se talvez Zaqueu fosse curitibano e morasse aqui, num bairro aqui da cidade, alguém ia dizer assim: capaz, piá, que loque, posar na casa do filho do Janho. Né? Curitibanês, para você que não é de Curitiba, não conhece o nosso idioma aqui, nós temos um dicionário pequeno, né? Mas o que eu diz é: imagine só que cara bobado, né? Ir lá na casa de um pecador, de um miserável, de um cara que tem má fama. Zaqueu também ficou surpreso, mas ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Agora, sabe, eu queria chamar a sua atenção para esse entrar na casa, se tornar hóspede, participar da mesa, ter comunhão. Não sei se você tem conhecimento disso, mas nossos missionários, quando vão ali para a região da Palestina e arredores, aquela região ali bem tranquila e calma, né, que vocês estão ouvindo falar por aí. Quando um missionário trabalha naquela região, a melhor estratégia que ele tem é convidar uma família, que seja do Oriente Árabe ali, para jantar na sua casa. Se a pessoa aceitar, ela vai levar a esposa ou esposas, filhos, vai levar a tropa toda e vão comer para caramba. Mas sabe o que acontece? Quando alguém aceita esse convite de um estrangeiro, ele está dizendo assim: eu também quero ser seu amigo. E um código de honra que existe é que, se ele aceitou ir na casa de um missionário e ouviu falar de Jesus, ouviu falar de quem ele não poderia ouvir falar, como ele aceitou ir na casa, o código de honra deles é: não vou dedurar, porque eu fui muito bem recebido.
Dá para você entender mais ou menos como é que é isso? Isso é entre nós, ocidentais e eles. Mas ali todo mundo se conhecia. Ali o costume era outro. Mas um rabino entrar na casa de um pecador, isso soava estranho. Era contra a religião. Era contra as regras. E entrar na casa é entrar na intimidade. Entrar na casa é sentar no sofá com você e ver o que você está assistindo no Netflix. É pegar o seu tablet, o seu smartphone e ver que sites você anda passeando. É ver como você trata a sua esposa, entrar na intimidade, é ver como você trata os seus filhos, o seu cônjuge. Entrar na intimidade é ver o que está guardado dentro de casa. É ver como é que a família se desenvolve, como são os relacionamentos. Entrar nessa intimidade é algo que Jesus quer. Porque Jesus não quer só entrar no ambiente da sua casa, Ele quer entrar na sua mente, no seu coração. Jesus quer fazer diferença na sua vida. Jesus quer mudar a sua maneira de pensar, quer mudar os seus valores, quer colocar princípios novos para você, quer te tornar feliz o tempo todo. E principalmente o encontro com Jesus vai promover uma mudança no nosso caráter. E o que é caráter? Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo. É a notória firmeza e coerência de atitudes moralmente corretas e dignas. Podemos dar outra definição: o melhor indicador de caráter de uma pessoa é como ela trata as pessoas que não podem lhe trazer benefício algum. A decepção acontece quando você descobre que o caráter de uma pessoa não combina com o belo sorriso que ela expressa. E as provas aparecem através das atitudes. E um caráter religioso? O caráter religioso é embasado naquilo que a pessoa crê, no que ela respeita, no que ela admira. E ser publicano era sinal de ser um mau caráter. Zaqueu, por seu estilo de vida, por seus métodos de oferir o sustento financeiro, por viver marginalizado naquela sociedade religiosa judaica, jamais poderia imaginar que um dia hospedaria a figura mais ilustre que já habitou no planeta Terra. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele nunca imaginou que ele ia ser um anfitrião da graça. Que maravilha, que encontro. Veja, Zaqueu era um homem cuja curiosidade o estimulava a ver algo diferente. E ele foi encontrado por algo muito diferente, foi encontrado pelo Messias. Zaqueu pensou que estava procurando por Jesus, mas era Jesus quem estava procurando por Zaqueu. Sabe por quê? Porque ele veio buscar e salvar os perdidos. O ministério de Jesus é ir atrás dos perdidos. Que coisa maravilhosa, né? Ninguém jamais imaginou que um homem de baixa estatura e de uma moral tão baixa poderia se tornar em um grande homem. Uau! É um paradoxo. Como é que um baixinho pode se tornar um grande homem? É porque no nosso olhar humano, a gente vê que muitos homens consideram-se grandes porque medem a sua estatura segundo parâmetros humanos. Porte físico, dinheiro, cargos, títulos, autoridade, popularidade. É o cartão de crédito que eu tenho, eu não sei quantos milhões de seguidores. Mas sabe que tudo isso é abominação diante de Deus? Lucas 16:15 diz assim: Ele lhes disse, vocês são os que se justificam a si mesmos, aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Não é o pastor Cleito que está falando. A palavra de Deus está falando que a gente fica se justificando e se achando algo que para Deus talvez não tenha tanto valor. O que você vai fazer com os títulos que você tem? Com o dinheiro que você tem?
com as propriedades que você tem. As roupas que você tem, os relógios, joias, carros. O que você vai fazer quando você baixar a sepultura? Você não vai fazer nada. Você não vai levar nada. Mas se você tem um encontro com Jesus, o baixar a sepultura vai ser diferente. O seu corpo vai ficar ali, mas você estará eternamente com Jesus. Você gostaria de ser um anfitrião da graça? Muitas pessoas acreditam que tem tudo, quando na verdade não tem coisa alguma. Eu queria fazer mais uma perguntinha, se você me permite. Quanto da vida de Zaqueu existe aqui dentro de nós, existe dentro de você? O quanto disso daí tem te afetado? O que você tem buscado? Você tem buscado algo novo? Você tem procurado soluções? Nós enfrentamos, como já foi dito aqui, problemas que não têm soluções. E como que se faz? O que se pode fazer? É uma grande pergunta. Essa pergunta vale muito. Mas naquele dia, a transformação do anfitrião foi algo fantástico. No ministério de Jesus, nós observamos que quando Jesus encontrava um pecador necessitado, ele às vezes falava muito pouco, né? A sua santa e doce presença trazia confrontação com o pecado, sem ter que proferir um sermão, como o Sermão do Monte. Eram poucas palavras. Para um cego ele disse: o que queres que te faça? Para outro ele falou assim: crês, não peques mais. Acho que os diálogos maiores foram com a mulher samaritana, com Nicodemos, que eu lembro assim, olhando a Bíblia, com os discípulos explicando uma parábola. E claro que com os discípulos ele falava o tempo todo, ensinava o tempo todo, ele ensinava as multidões, mas para Zaqueu, ele não foi lá dizer para Zaqueu que algo assim específico. Ele só disse assim: Zaqueu, me é conveniente entrar na sua casa, me é conveniente quebrar esse paradigma da sua fama, me é conveniente trazer um novo estilo de vida para você, me é conveniente mexer com o seu futuro, me é conveniente encher sua vida de alegria. Uau! Muda tudo. Obviamente que a gente esperava que Jesus fosse falar sobre finanças, né? E se ele estava acompanhado de Mateus, Mateus tinha sido publicano também, conhecia bem o status quo de Zaqueu, conhecia bem aquele métier, as situações, o dia a dia, como é que a engrenagem funcionava, mas Jesus não fala nada sobre finanças com Zaqueu. Jesus não fala, não traz nada sobre impostos, não fala sobre conduta religiosa, não cobra dele caráter. Jesus simplesmente demonstrou amor, e o maior impacto foi essa visita inesperada, trazendo amor para quem vivia à margem da sociedade, mesmo tendo tanto dinheiro. Que coisa fantástica! Jesus quer entrar na nossa intimidade para nos limpar, meus irmãos, da mesma maneira que se faz uma faxina daquelas bem caprichada em todos os cômodos da nossa residência. Jesus quer fazer isso urgentemente em nossas vidas. O que nós guardamos no íntimo? O que usamos e para que usamos? O que está acorrentado no fundo do coração? Amarguras trancafiadas num quarto, numa despensa ou prateleira, mas que já está cheirando mal, está corroendo tudo ao redor. A família já está vendo, está sentindo. Você entende o que eu estou falando, né? É tão fácil a gente encher a nossa vida com essas coisas. Nossos usos e costumes em todas as áreas e que nos levam ao pecado. Sabe que eu observo, olhando para mim mesmo, que nós, às vezes, temos pecadinhos de estimação. E quando você tem um bichinho de estimação, você alimenta, você trata bem, você dá carinho, atenção. E, às vezes, nós temos alguns pecadinhos de estimação. Nós não queremos dar fim nele, nós não queremos confronto sobre ele.
Hoje é politicamente incorreto falar de pecado. Mas eu não fui chamado para ser politicamente correto. Eu fui chamado para pregar o Evangelho. O Evangelho vai confrontar, sim, a nossa vida de pecados. Jesus vai trazer luz, vai expor aquilo que não está cheirando bem. E Jesus quer entrar na nossa vida. Eu sei que talvez eu fui criado numa família, num lar evangélico. E até minha adolescência eu segui as tradições do que meu pai me ensinava, do que eu via lá na igreja. Mas um dia eu descobri que eu ia para o inferno, que eu era pecador, que eu não tinha Jesus no meu coração. E aquilo mudou a minha trajetória da minha vida. Porque nossas tradições e tradicionalismos. Você sabe o que é tradição? Tradição é a fé viva de quem está morto. E tradicionalismo é a fé morta de quem está vivo. Deu para você entender? Eu posso repetir. Tradição é a fé viva de alguém que está morto. Nós pegamos alguém que fez algo lá no passado e estamos repetindo. Não sabemos porquê, mas estamos repetindo. E o tradicionalismo que quer levar isso adiante é a fé morta de quem está vivo. Eu não sei por que eu faço isso. Eu vou dar um exemplo para você entender essa questão. Uma senhora estava ensinando a filha a assar picanha no forno. E ela falou assim, olha, você tem que fazer igual a sua avó me ensinou. Você corta a ponta da picanha e a gente põe aqui, põe essa ponta aqui separada e tal. Mãe, por que tem que cortar a ponta da picanha? Olha, não sei. Eu aprendi isso com a tua avó e eu faço assim. Ela ligou para a vovó, por que você corta a ponta da picanha para pôr na forma? Ah, porque minha forma é pequena. Está entendendo? Deu para entender agora o que é tradição, tradicionalismo? E muitas vezes a nossa religiosidade é assim, nós cumprimos ritos, nós vamos na igreja, dessa maneira eu estou de cabeça tranquila, eu fui na igreja, eu dei meu dízimo, eu cantei, eu orei, estou em paz, beleza, tranquilo, mas a sua vida não mudou nada, e você continua o mesmo. E nós precisamos encarar esse convite que Jesus nos faz hoje. É necessário, é imperativo, é conveniente, é urgente, é fundamental Jesus entrar nas nossas vidas hoje. E Jesus tem pressa de fazer isso. Olha o que diz o Salmo 32, de 1 a 5. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando, como em tempo de seca. Você já viveu momentos assim na sua vida? Eu queria perguntar para você, há quanto tempo que isso não acontece na sua vida, um momento particular onde você reconhece a qualidade do seu caráter, das suas atitudes, onde você olha para os seus relacionamentos. Eu creio firmemente que quando uma pessoa é tocada pelo Espírito Santo e ela deixa Jesus entrar na vida dela, as mudanças são radicais, de caráter, de vida, de palavreado, de costumes, de saúde. Muitos largam seus vícios, muitos são curados de enfermidades. E eu sei que a gente pode viver boas emoções num culto, mas se você tem vivido todo domingo ou na quinta-feira emoções, mas se a sua vida não mudou, eu queria dizer para você que você é sinceramente enganado. Que você apenas está dentro de uma religiosidade. Só para a gente fechar essa mensagem, se você sabe que na lei mosaica, para você restituir alguém, não seria mais do que preciso do que uma quinta parte. Então, se eu estou devendo R$100 ali para o meu irmão, eu tenho que restituir, eu vou pegar a quinta parte, vou acrescentar e pronto. E o que Zaqueu ofereceu? Metade
dos seus bens. E ele vai mais além, ele fala para Jesus assim: eu vou restituir quadruplicado se eu extorquir alguém. Quando ele usa essa expressão, obviamente que ele extorquiu e que a lista era muito grande. Mas sabe por que ele fala quadruplicado? Porque a lei dizia: quando você roubar, restitua quadruplicadamente. A presença de Jesus foi o suficiente, o amor de Jesus foi o suficiente para Zaqueu entender quem ele era, o que ele fazia e como vazia era a sua vida. E a partir do momento em que ele tem essa mudança de atitude, Jesus, que conhece bem as pessoas, Jesus olha para ele e fala: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu, aquele homem pequeno de moral, pequeno de estatura, pequeno de princípios, não era descendente de Abraão, mas agora, por querer andar nos passos do patriarca, ele foi considerado como um filho por Jesus. Aquele baixinho invocado, excluído da sociedade, foi recebido nos relacionamentos de Jesus. Zaqueu, um anfitrião da graça. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça nesse instante. Eu sei que Jesus está falando algo para nós nessa noite. Ele está falando algo individualmente com cada um de nós aqui. E o convite de Jesus é assim: olha, é necessário eu entrar na sua vida. É necessário transformar aquilo que está falido, aquilo que está podre, mal cheiroso, azedo, estragado. É necessário trazer cura, transformação em todas as áreas da sua vida, porque é isso que Jesus provoca quando ele é recebido por alguém. Você recebendo a Jesus, você não vai deixar de ser pecador, mas você vai ser um homem e uma mulher equilibrado. Você vai começar a viver princípios novos, você vai andar por caminhos novos, e a sua evolução vai ocorrer por você orar e ler a Bíblia. Mas o ponto de partida é a palavra de Jesus. É necessário, é imperativo, é conveniente, é urgente, é fundamental eu entrar na sua vida hoje. Você quer ser um anfitrião da graça? Você hoje decide descer dessa árvore do seu conforto no pecado, descer da sua autossuficiência, aceitar o convite de Jesus? Você que está em casa também, hoje você decide receber Jesus em sua vida como Senhor e Salvador. Talvez você nunca tenha feito isso. Você reconhece que existem áreas da sua vida, casamento, negócios, relacionamento com os filhos, pais, familiares, colegas de trabalho, vida financeira, deficiências de caráter que estão bem semelhantes à vida de Zaqueu. Mas hoje você aceita o convite de Jesus para transformá-las. Deus está falando ao seu coração nessa noite. Como Ele está falando? Eu só queria sugerir a você que não deixe passar essa oportunidade que Jesus está dando para você de entrar na sua vida hoje e começar a mudar. Talvez o que você precise seja de cura física, cura emocional, cura espiritual. A equipe de louvor vai cantar uma música agora. E enquanto essa música é cantada, eu queria desafiar você, meu querido irmão, minha querida irmã. Se Deus está falando com você nessa noite, e Jesus está dizendo: me é conveniente entrar na sua casa, e você já percebe o que Jesus falou ao seu coração que precisa ser mudado. Talvez seja uma coisa bem simples, talvez seja uma coisa bem profunda. Talvez você hoje decida deixar Jesus entrar na sua vida pela primeira vez. Eu queria convidar você a vir aqui à frente. Nós queremos orar por você. Então, enquanto nós cantamos essa música, você que está em casa, dobre os seus joelhos e comece a falar com Deus, dizendo: Jesus,
entra na minha casa, entra na minha vida. Vamos louvar o Senhor. Jesus fala para você essa noite: me é conveniente entrar na sua casa. E se você quer responder esse convite, se você entendeu que precisa entregar algo das mãos do Senhor, se você entende que Jesus precisa entrar em alguma área da sua vida, por favor, meu querido, não tenha medo, não tenha vergonha não. Jesus está aqui. Então saia do seu lugar, vem aqui à frente. Eu só quero orar por você. Eu sou o primeiro a responder esse apelo. Tem tanta coisa na minha vida que ainda precisa ser trabalhado por Jesus, e eu quero. Então, se você entendeu isso essa noite, sai do seu lugar, vem aqui. Eu quero apenas orar com você. Vamos convidar Jesus a entrar nas nossas vidas, qualquer área que seja. Venha, sai do seu lugar, venha sem medo, venha tranquilo. Nós queremos interceder juntos aqui. Vamos orar juntos. Vamos clamar juntos, vamos dizer: Jesus, eu me rendo. Vem, querida, Deus abençoe. Mais alguém? Talvez você queira fazer um convite especial para Jesus entrar na sua vida de uma maneira definitiva, e você nunca fez isso. Eu queria convidar você também a sair do seu lugar e entregar sua vida a Jesus, e dizer: Senhor Jesus, entra na minha casa. Entra, vem consertar o que está falido, vem consertar o que está quebrado. Talvez você esteja vivendo dias de luto, talvez você esteja com muitas perguntas e poucas respostas, revoltado com acontecimentos. Eu queria dizer para você: sai do seu lugar, vem aqui, vamos orar juntos, vamos interceder juntos. Você que está em casa, tem atravessado dias turbulentos, você não entende as coisas, e as coisas parecem que não tem explicação. Jesus quer entrar na sua casa essa noite. Vou convidar a igreja a se colocar em pé, nós vamos orar. Eu quero desafiar você que está em pé agora, está vendo esses queridos aqui na frente, estenda as suas mãos, vamos interceder por eles. Você pode me ajudar em oração agora? Vamos orar por eles, Pai querido, eu quero te agradecer, porque essa noite é uma noite de encontro com a graça. Essa noite é um encontro libertador com Jesus e com o poder que há no nome dele. Senhor, nós queremos te agradecer por essas vidas que têm entendido que precisam de um encontro com o Senhor, que precisam, Senhor, de restauração nas suas vidas, em alguma área que está difícil, que está errada. Ó Pai querido, eu quero pedir agora, Pai, que o Senhor venha com a tua graça, que o Senhor venha com perdão, que o Senhor venha com cura, que o Senhor venha com libertação.
vai libertando maus hábitos, vícios, Senhor, vai estabelecendo agora novos parâmetros, vai estabelecendo um novo caráter, vai modificando a vida dos teus filhos, aqueles que estão em casa agora também pela internet, Senhor, respondendo ao teu convite, abençoe a vida deles. Entra lá na casa deles agora, pela internet mesmo, Senhor. Entra e faz uma mudança radical. Nós te agradecemos por essas vidas e pedimos agora, Pai, cumpra o teu querer na vida deles. Enche-os da tua graça, encha-os do teu poder, do poder do teu Espírito Santo agora. E vai arrancando tudo que precisa ser arrancado, vai curando o que está ferido, o que está machucado, mas vai trazendo paz e alegria aos seus corações, Pai. É isso a nossa oração, em nome de Jesus.